evolução sem dor. Fui muito feliz, porque para mim, como uma amadora, começando a correr 50 e tantos anos, né, conseguir finalizar um sonho, realizar esse sonho, fazer ele virar realidade, eu não conseguia sair do 6. Depois que eu lesionei, eu só corria devagar, tipo no pace de 6. E aí foi quando eu testei e eu consegui terminar os 5 quilômetros no ritmo médio de 5 e 13. 5 minutos e 13 segundos. Tenho 2 hernias de disco, sofro com uma tendinite no joelho. Eu corria para 5 km a 24, 23, e hoje eu estou fazendo 20. Corri hoje em Mossoró. E ó, se tem uma coisa, é evolução, hein? Tô. Evolução. Acabei, 2 semanas atrás, já bati minha meta de 5 km do limite. Feliz demais. Muito feliz porque eu comecei fazendo um pace de 7, 6 e 40. E aí machucava, eu falei, agora tem que procurar alguém para me ajudar. 4 meia maratonas, comecei com 1h57. Na outra eu fiz 1h47, baixei 10 minutos. Aí entrei no método 2 meses e conquistei o meu troféu. Vou sair daqui, voltar para o Rio de Janeiro, feliz da vida. Meus 5 km tá em 18 e pouco, de 23 tá 18, varia, né? É porque eu faço triatlo também. E aí os 10 também, a última que eu fiz, eu também bati meu RPI, que eu fiz na casa dos 41, que eu não saí em 46. Quando eu comecei, eu fazia 46. Eu vi as suas publicações, né? Pessoas que tinham evoluído, baixado 5 minutos em tantos km. Eu não acreditava. Eu, particularmente, eu dizia, isso é mentira. Em 8 semanas, eu disse, é mentira. Eu cheguei a fazer os testes dos 5 há umas semanas atrás e eu não conseguia fazer abaixo de 4 os 5 quilômetros. Cara, parecia mentira. Falar assim, eu falo emocionado, cara. Parecia mentira bater essa meta em querer fazer os 5 km abaixo dos 4 minutos. Dizer, cara, quando eu cruzei a linha de chegada, que eu olhei o relógio, eu fui a 3h37 os 5 quilômetros. Boa noite, corredor e corredora, seja muito bem-vinda ao nosso aulão, porque hoje nós vamos falar sobre técnica, biomecânica, qual é o melhor jeito de correr para ter mais economia de energia, para evoluir a corrida. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso aulão. E para a gente não perder tempo, a gente já vai para o primeiro passo. Então hoje a gente vai aprender sobre técnica, tipos de pisadas, amplitude de passada, economia, fortalecimento, como a gente pode potencializar isso para evoluir, para diminuir o risco de lesão, para sair da lesão, para que a gente consiga realmente ter resultados reais, na melhor estratégia para o seu momento. Então, você vai entender a sua individualidade, você vai entender o que você faz de errado, o que você pode melhorar durante essa aula. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a gente dar o start inicial. Então hoje a gente vai sair do primeiro ponto, obesidade de informação. Quando eu falo isso, a internet ela é um canal sensacional e revolucionou porque trouxe acesso para muita gente, mas também todo mundo fala o que quer. E aí que você vai entender o que funciona, o que não funciona, o que a ciência diz, o que a ciência não diz e o que as informações que chegam todos os dias. Então a gente recebe lá do YouTube, dos amigos, recebe opiniões no Instagram, no Google, do atleta, do blogueiro, de grupos de corrida, de Facebook. Todos os dias somos inundados com informações, mas nem todas as informações são corretas, verdadeiras. Por isso é importante você seguir pessoas confiáveis que vão te trazer conhecimento, sabedoria, vão te trazer o melhor caminho. E para você me conhecer um pouquinho mais, por que eu falo sobre isso? Porque eu já fui um corredor amador. Aqui está um pouquinho da minha história. Por que eu trago essa foto? Para relembrar, porque eu fui aquele corredor motivado sem resultado. Sabe aquele que treina muito, mas não tem resultado? Eu me esforçava
E não era porque eu achava que não tinha genética, não tinha nascido para correr. Era porque eu treinava do jeito errado. Eu pensava que precisava treinar mais, aumentar volume, aumentar a intensidade, aumentar a carga para conseguir evoluir. E o que eu tinha era dores, lesões, estagnação, treinava muito e não chegava a lugar nenhum. E foi aí que surgiu o método Training Science, a ciência do treinamento, e que eu comecei a aplicar e hoje aplico em mais de 30 países o método que revolucionou, que me tirou lá de um corredor amador. Meu sonho era subir no pódio, era chegar a ser um atleta profissional, e esse método hoje tirou eu lá do fundo do poço e tem feito corredores amadores de todos os níveis, de todas as idades, mudarem o jogo da corrida. Então essa é um pouquinho da minha jornada como corredor amador, aquele motivado sem resultado. Esse ano aí fui contemplado, então hoje a minha missão é ajudar o máximo de pessoas. Então o meu objetivo é, seja nas minhas redes sociais, seja nas aulas, seja nessa aula que você está aqui, realmente é entregar o melhor conhecimento, é impactar o máximo de vidas. Então, se você faz parte dessa corrente do bem, parabéns, porque esse é o caminho. Quando você compartilha um conteúdo, quando você compartilha uma dica, você vai estar ajudando alguém, você vai estar inspirando alguém. Então, se você entrar na minha rede social, você não vai ver o Thiago fazendo um hit, uma dancinha do momento. Lá é um canal de conhecimento, aqui é um canal de conhecimento. E essa é a minha missão, que você entre em um dos meus canais e de alguma maneira você seja impactado, seja transformado e que Deus possa abençoar a sua vida. Então aqui um pouco das reportagens que saíram nesse ano e que hoje me contempla aí como um dos maiores treinadores da América Latina. E dando sequência, aqui alguns estudos que eu trouxe hoje para vocês, onde trazem como a gente pode potencializar a nossa corrida e também o benefício de você treinar do jeito certo. Então por que, Thiago? Porque muitas vezes a gente acha que comecei a treinar, comecei a correr, estou fazendo tiros, estou fazendo intervalados, mas será que essa dose está certa para o seu objetivo? Está certa para o seu momento? Então esses artigos, eles trazem um conhecimento dizendo que quando a gente treina muito, ou seja, treina fora da individualidade, da realidade, da sua capacidade, um dia a conta chega. Um dia a conta chega com dores, com lesões, com sobrecarga, e muitas delas às vezes precisa cirurgia. E muitas delas nem com cirurgia a pessoa consegue voltar a correr como antes ou ter a saúde como antes. Então é ótimo a gente levantar do sofá, mas do jeito certo. Quando a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas sem controle disso, acaba gerando sobrecargas e sofrendo, seja com dores, seja com estagnação, seja com frustrações que não evoluem a nossa corrida. Que era o caso, por exemplo, da Juscelia. A Juscelia, quando ela chegou, ela tinha dor no tornozelo, sofria já há anos com dor no tornozelo. Ela foi para o médico falou, procura outro esporte, compra uma bicicleta, algo que não gera impacto, a corrida não é para você. Ela comprou uma bicicleta e ela já tinha desistido de correr. Mas não era a culpa dela, não era a forma dela correr, mas ela tinha um desequilíbrio muscular. Um pequeno desequilíbrio muscular que sobrecarregava o tornozelo dela, no jeito dela correr, no jeito dela pisar, e a gente vai falar sobre isso. Você vai conseguir identificar o seu estilo de corrida, encontrar a melhor maneira para o seu estilo, para a sua biomecânica, para que você tenha economia de energia. Mas olha só o que aconteceu com ela. Eu estava sem correr até hoje. Eu ia estar até hoje. Porque todas as vezes, professor, que eu tentava correr, eu sentia minha lesão. Então aquilo já estava me deixando desanimado, estava desmotivada. Eu já tinha colocado na cabeça, falar assim, corrida para mim acabou. Eu já chegava nos lugares conversando, corrida para mim acabou, menina, não dá mais. Então eu comprei até uma bike, porque eu falei, não, agora eu vou pedalar. Eu já tinha praticamente desistido.
Aí eu vi o pessoal postando, eu falei, não, vou dar uma entradinha aqui. É tanto que a primeira pergunta que eu te fiz foi essa. Falei, professor, eu tô vindo de uma lesão, isso. Eu consigo correr? Eu lembro que eu coloquei isso pra você. Você me respondeu, consegue sim, Juscelia. E depois aí, o primeiro dia que eu peguei a planilha e treinei, professor, eu não senti mais nada no tornozelo. Nada. Não sei, não consigo entender, eu só sei que eu tô amando, viu? Eu tô amando. É outro. Onde eu chego, professor, eu chego na academia, eu chego no Pilates, os meninos já vão falando, na corredora chegou. A aluna do Thiago, já chegou. Olha só. Então, o caso da Juscelia talvez seja o caso de alguém, ou você já enfrentou isso, porque um pequeno desequilíbrio no jeito dela correr que gerava essa dor. Então, identificando esse ponto, pode corrigir e você ter mais eficiência. Então, o seu estilo de corrida, a sua técnica, isso pode te levar a um resultado ou pode te levar a uma lesão. E é isso que a gente vai falar durante a nossa aula. Mas eu quero te provar e posso te provar isso centenas de vezes. Tiago, a minha situação não tem. Tem sim. Só precisa fazer o ajuste certo. Ah, eu estagnei, Tiago. Eu posso te provar mais de 25 mil vezes que você pode evoluir. Não importa a tua idade, não importa a sua condição, não importa a sua realidade. Importa é o quê? A ferramenta que você usa no corpo, ou seja, um método de treino que você usa no seu corpo. E dando sequência, o que a gente tem? Quando a gente pensa em pisada, começando pelo primeiro passo, nós temos a pisada aterrissando com o calcanhar, nós temos aterrissando com o médio pé, com o pé inteiro no chão, e temos aterrissando com a ponta do pé. E muitas vezes vocês vão receber informações nas redes sociais, mude o seu jeito de pisar, aterrize mais com a ponta do pé que você ganha mais velocidade. Acelere a sua corrida e pise mais com a ponta do pé que você ganha mais eficiência na sua corrida. Mas será que isso funciona para você? Será que isso realmente é uma informação correta ou não? E é isso que a gente vai ver na prática. Porque dentro da pisada ainda tem a pronada, tem a neutra, tem a supinada, e é aí que a grande sacada. Quando a gente observa os grandes corredores do mundo, aqui tem os maiores corredores da história, e eu quero que você observe o estilo de corrida que eles têm, ou seja, de pisada. Como está aterrissando o pé deles? Vou dar o play aqui novamente. Opa. Pulei a etapa aqui, deixa eu só compartilhar. Eu vou dar o play aqui novamente para você acompanhar. Eu quero que você observe, olha só, olha a aterrissagem. Olha como eles estão aterrissando. Se a gente pega o Kipchoge, que foi um grande recordista mundial, um dos maiores atletas da história, correu a maratona abaixo de 2 horas. Então, olha o estilo que ele está aterrissando. O pé dele vai para fora. Já tem um outro aqui atrás que ele quebra o pé para dentro. Já tem o outro aqui do lado que aterrissa mais com o calcanhar. Então perceba que cada corredor ali está aterrissando em um estilo. E sabe quando um corredor profissional se preocupa com o jeito de pisar? Se está pisando com o calcanhar, se está pisando com o médio pé, se está pisando mais com a ponta do pé? Ou se é supinada, pronada, neutra? Nunca. Em mais de 20 anos como atleta, treinador, eu nunca vi um atleta profissional se preocupar com o jeito de pisar. Não se preocupe. Eu até tenho alguns tênis aqui. Ó, pegar um outro aqui. Olha só. Consegue? Mostra aí. Olha só o quanto que tinha de desgaste o meu tênis. Sabe quantas vezes eu mudei o jeito de pisar? Nunca. Sabe quantas vezes você precisa mudar o seu jeito de pisar? Nunca. Por quê? Olha só. Se eu pego 2 casos aqui. Olha. Opa. Vou pausar bem na hora que ele dobra o calcanhar.
praticamente igual aquele atleta profissional. Vou pegar o outro pé aqui para ele quebra um pouquinho mais. Ó, então o que que acontece? E olha essa outra pisada aqui. Se eu pego essa pessoa aqui, nossa, ela tá aterrissando e tá tendo uma quebra. No caso da Juscelia, ela tá aterrissando porque, como ela sentia dor, ela tentava alterar o jeito de pisar dela. E o que que acontecia? Sobrecarregava mais ainda a musculatura e acabava tendo uma lesão. Então, quando eu pego uma pessoa assim, ela está pisando errado, nossa, ela precisa melhorar a pisada dela porque está torta, isso vai afetar, está gastando tênis, precisa alterar. E ela muda o jeito de pisar, sabe o que que acontece? Sobrecarrega o joelho, sobrecarrega o quadril, sobrecarrega outras regiões. E aí que vem as dores e as lesões. E toda vez que a pessoa sai do seu jeito natural de correr, o que que acontece? Ela gasta mais energia, ela sobrecarrega as articulações, ela sobrecarrega o seu corpo e acaba gastando mais energia. Então, a sua biomecânica de corrida é a sua, não é a do atleta profissional, não é a minha, porque essa biomecânica você desenvolveu ao longo da sua jornada, ou seja, você começou a caminhar, você começou a gatinhar, começou a caminhar, começou a dar as primeiras corridas. Quando a criancinha ela começa a caminhar, ela começa a dar as primeiras corridinhas. E é aí que o corpo vai ganhando a estabilidade e você vai ganhando a sua biomecânica. E com a evolução, você vai criando o seu estilo biomecânico de pisar. Então, se uma pessoa que aterrissa com o calcanhar, ela muda o seu jeito de pisar, vai sofrer todas as outras regiões do corpo dela, porque os tendões não estão adaptados, a musculatura, as articulações não estão adaptadas ao tipo de pisada ou a esse novo tipo de pisada. Então a melhor estratégia de você correr é a sua natural, independente se é com o calcanhar, com o médio pé, com a ponta do pé, pronada, supinada. E o que você precisa melhorar é a sua eficiência dentro disso, ou seja, melhorar o fôlego, melhorar a velocidade, melhorar a quantidade de fibras rápidas, melhorar a sua potência. Então são princípios que vão potencializar a sua corrida. E aí a gente entra na outra etapa da biomecânica, que é a amplitude de passada. Professor, será que é melhor eu fazer uma cadência? Quando eu falo em cadência, para quem não sabe o que é cadência, é quantas passadas por minuto eu faço quando eu estou correndo. Então, será que eu devo encurtar essa passada e aumentar a frequência? Essa cadência? Será que eu preciso ter uma cadência média? Ou será que eu preciso ter uma amplitude de passada maior com uma menor cadência ou uma menor frequência? Então, tem uma frequência mais rápida, uma frequência média e uma frequência maior, mais curta. Qual que é a melhor estratégia quando a gente está correndo? Esse estudo aqui, ele foi um estudo onde comparou a velocidade que as pessoas estavam correndo com a cadência, ou seja, com a frequência de passada por minuto. Então, quando a gente pensa em um atleta profissional de altíssima performance, existem vários estudos. Em 175, 180 seria uma cadência ideal para um grande atleta, para você ter uma performance. Mas será que essa cadência se aplicaria para você? E foi esse tipo de estudo que foi feito entre homens e mulheres. Então a gente observa aqui que a 14, 15 km por hora, o homem aproximadamente tem uma cadência de 177 passadas por minuto. Quando a gente pega aí uma média, vamos pegar aqui 10 km por hora para a gente ter uma base, a gente percebe que o homem ele fica aqui na casa de 152. E já quando a gente chega a mulher, pega mais ou menos 156 passadas, 156, 163. Isso significa que a mulher ela sempre vai ter uma cadência maior,
ou seja, a mulher tem uma frequência de passada mais rápida que o homem durante 1 minuto de corrida. E quando a gente percebe que aumenta a velocidade, essa cadência também ela vai aumentar tanto para o homem, então quando a gente aumenta aqui 12 km por hora, 13 km por hora, chegou a 157, 14 km por hora e 15 km por hora, chegou a 177. As mulheres, então se a gente pega aqui a faixa de 12 km por hora, a mulher entrou numa cadência de 174 passadas por minuto. Isso significa, por que essa diferença, Thiago? Porque a mulher tem uma estrutura de corpo diferente do homem. Normalmente o homem tem uma estatura maior, às vezes o comprimento do membro inferior, da perna. Então tudo isso influencia quando a gente pensa em cadência, em passada. Mas o que mostrou o estudo? A diferença entre os homens e mulheres, como eu falei, que a mulher sempre vai ter uma frequência um pouquinho maior. Isso significa o quê? Que o homem tem sim vantagem, porque ele tem uma maior economia de energia. Quando a gente tem um voo maior durante a corrida, você economiza mais energia. Então você fica em menor tempo em contato com o solo. Cada vez que você toca o solo, você gasta energia para aplicar força. É como uma mola. Você aplica força, força devolve para te impulsionar. Então, tudo isso ela faz uma diferença entre altura, peso, a amplitude, o tamanho dos membros, que influencia muito na diferença do homem para a mulher. Mas e aí, quando a gente pensa, tá, Thiago, legal, o homem tem uma frequência menor que a mulher ali. Então ele tem uma maior economia de energia. A mulher tem uma frequência maior na mesma velocidade. Ela gasta mais energia. E qual que é a certa ou a errada? A melhor frequência, ou seja, a melhor cadência que você deve fazer é a sua também natural. E eu vou mostrar isso num vídeo na prática aqui. Eu quero que você observe esse vídeo. O estudo mostra que quanto mais lento ali, menor é a cadência. Quanto mais rápido, a gente consegue aumentar essa cadência com maior amplitude de passada. Só que chega um ponto que essa cadência ela não tem como você tracionar mais. E é aí que vem a amplitude de passada. E eu quero que você veja aqui nessa velocidade aqui, ó. Eu estou começando a correr uma velocidade aproximadamente aí de 6 minutos por quilômetro. E no decorrer desse vídeo, eu vou aumentando essa velocidade e também eu quero que você observe nesse vídeo como vai mudar a minha amplitude de passada e o meu calcanhar. Então observe que quanto mais rápido, maior vai ser a amplitude e mais alto vai subir o meu calcanhar. Ó, tô ganhando mais velocidade. Ganhando velocidade, já comecei a voar um pouquinho mais. Então, o calcanhar já começa a subir um pouquinho mais. O que está acontecendo? Eu estou ganhando mais cadência, então estou ficando mais rápido, mais rápido. Mas quando eu chego a uma velocidade abaixo de 3 minutos por quilômetro, para um atleta profissional, comparando nesse sentido, o que acontece? O que vai acontecer? Você vai estagnar a sua cadência, mas vai aumentar a amplitude de passada. É o que vai começar a acontecer aqui nessa corrida. Então veja que o calcanhar já começou a subir mais. O voo já está maior. Então o calcanhar já está subindo lá no glúteo. Cada vez mais. O voo maior. Olha só o salto que está dando. Então o que acontece? Por que está acontecendo isso? Velocidade. Então o que você precisa melhorar? Para melhorar a sua amplitude de passada, para melhorar a sua cadência também durante a corrida. Melhorar a sua velocidade. Quando você melhora a velocidade, você melhora a amplitude da sua passada. Agora,
se você não tem velocidade, ou seja, você está aqui correndo uma velocidade de 10 km por hora, não tem como você ter a mesma amplitude de uma pessoa que corre a 20 km por hora, porque não tem velocidade, não tem força aplicada, não tem voo. Então, o que você precisa fazer? Professor, preciso aumentar a minha velocidade. Recrutamento de fibra rápida. Existem treinos específicos que melhoram essa velocidade pura, que melhora essa amplitude de passada. Então, por exemplo, quando a gente pensa em velocidade, existem dois tipos de treino. Velocidade pura e velocidade específica. Velocidade pura é a velocidade máxima que você consegue atingir, por exemplo, num sprint de 50 metros. Quando a gente pensa em velocidade específica, significa o quê? A velocidade que você vai correr a sua prova. Se você vai correr a 5 minutos por quilômetro, você tem uma velocidade específica. Se você vai correr a 4 minutos por quilômetro durante uma prova, você tem que ter uma velocidade específica. Então são dois tipos de velocidade e muitas vezes as pessoas erram na estratégia de treino ou como aplicar esse treino e aí a pessoa treina muito e não sai do lugar. Professor, não sei o quanto, parece que quanto mais eu me esforço, menos eu corro. Parece que eu não tenho velocidade, não consigo desenvolver. É porque falta velocidade pura e velocidade específica na sua corrida. Então, quando a gente pensa, recapitulando, em tipo de pisada, a sua natural, não importa se é calcanhar, médio pé, ponta do pé. Quando a gente pensa em amplitude de passada, você precisa, para melhorar a amplitude, e cadência, você precisa melhorar a velocidade. E você não precisa fazer isso, vou aumentar sozinho. Não. Deixe a sua corrida acontecer de forma natural, aumente a velocidade, que você vai ter mais economia de energia, você vai ter uma melhor cadência e você vai ter uma maior economia durante a sua corrida. Essa é a melhor estratégia que você faz quando você pensa em amplitude de passada. Então não tente diminuir a sua passada e aumentar a cadência, você vai gastar mais energia, vai gerar mais impacto. Não tente saltar, eu quero dar uma passada maior, professor. Isso vai atrapalhar a sua corrida, vai sobrecarregar suas articulações, vai te trazer dores e lesões. E isso não te traz resultado lá na frente. Eu falo, o resultado que traz é aquele que, eu falo, a conta chega salgada, aquela conta que a gente não espera. Dores, lesões, enfim, e que atrapalham muito a nossa corrida. Depois a gente entra na outra fase do treinamento, que é e da biomecânica, que é o estilo, ou seja, a inclinação do nosso corpo. Professor, a inclinação do corpo conta? Qual é a melhor estratégia? Você vai perceber que tem atletas profissionais que eles correm um pouquinho, com uma inclinação um pouquinho para frente. Vai ter atletas amadores e às vezes até o profissional, alguns casos que a pessoa corre, vai cansando, ela vai ficando cansada, ela vai caindo para frente. Tem pessoas que puxam o pescoço para o lado, tem pessoas que quando cansam caem para trás. Mas por que acontece isso? Por fraqueza e desequilíbrio muscular. Então, quando a gente pensa em inclinação do corpo, também ela pode inclinar um pouquinho para frente? Pode, quando você está correndo rápido. Agora, quando você corre devagar, não tem como a pessoa correr devagar e inclinar para frente, porque não tem tração, não tem a velocidade específica para ter a inclinação. E, às vezes, pode acontecer de no meio da prova, a pessoa vai cansando. Lá no início da minha carreira acontecia muito, então o que eu falo é na teoria e na prática, que eu começava a cansar e eu começava a cair para frente, né? Correr assim. Você vai encontrar muitas pessoas durante a prova nessa situação. Fraqueza muscular, desequilíbrio. Isso pode ocorrer lesões como lesões no quadril, sobrecarga no joelho, pubis. O pubis é uma das lesões mais difíceis de tratar e demorada durante o processo de recuperação. Então tudo isso acontece. E quando a pessoa tenta forçar e fazer isso, eu vi um atleta profissional que ele tem uma inclinação quando está correndo. Eu preciso estar... Eu já vi umas teorias malucas aí, gente.
eu preciso estar alinhado o tronco com o joelho, eu imagino como que a pessoa vai tentar correr alinhando tronco na frente, joelho, linha da ponta do pé. Que viagem, gente. Não tem como fazer isso. Não tem. A corrida, ela precisa acontecer a biomecânica natural que você desenvolveu durante o processo. Aí que entra a estrutura de fortalecimento que vai dar estabilidade no seu corpo. Então pense que o fortalecimento, ele é mais ou menos, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas imagina o nosso carro. O nosso carro, ele tem uma geometria, tem uma carcaça, tem uma estrutura, tem um balanceamento, e a gente leva no mecânico para fazer esse balanceamento estar equilibrado, essa geometria. Quando ele desequilibra, sobrecarrega as peças e quebra. Gasta pneu, quebra amortecedor, enfim. O nosso corpo é da mesma maneira. Então entenda que o fortalecimento seria essa geometria do corpo, dar o equilíbrio, dar estrutura para o corpo suportar. Então quando a gente pensa, vamos pensar num prédio, então ele tem uma estrutura, tem uma base para que os materiais sejam colocados e a estrutura suba. O seu corpo é da mesma maneira. Então, quando você tem essas deficiências, você acaba sobrecarregando, tendo dores, lesões, estagnação durante a corrida. E é aí que entra o fortalecimento. O fortalecimento, existem estudos. Então, esses estudos mostram que você fazendo um fortalecimento adequado, você pode reduzir em 85% as lesões na corrida. Ou seja, tem outros fatores que pode acontecer uma lesão, você virar o pé, você está correndo no asfalto desnivelado, sempre corre no mesmo lugar, isso também pode acontecer uma lesão. Enfim, existem outros fatores externos, não dormiu bem, não recuperou, enfim, nível de estresse, alimentação ruim, são fatores que também afetam o tipo de lesão. Mas esses estudos mostram que você aplicando exercícios de fortalecimento localizado pode reduzir em 85% o risco de lesão e dores e melhorar, potencializar a performance. Também esse estudo aqui mostra que quando a gente aplica os exercícios de fortalecimento, seja eles na academia ou simplesmente você fazer na sua casa. Thiago, até eu não tenho aqui, poderia mostrar. Banda elástica, os exercícios de fortalecimento, se você fizer em casa, isso aqui mostra que se você fizer em casa com exercícios de fortalecimento, tem a mesma eficiência do que você fazer numa academia com carga. É a mesma coisa. São linhas diferentes, mas o risco de reduzir lesão é a mesma quantidade. Então, o que você precisa fazer é aplicar. Quantas vezes na semana, professor? Você pode estar aplicando aí, mínimo aí, 2 vezes na semana, está sensacional os exercícios de fortalecimento. Máximo 3 vezes na semana. Claro que só isso não vai resolver a estrutura de um treino de corrida, uma planilha, um alinhamento, entendendo, respeitando o sono, a alimentação, o trabalho. Então, por exemplo, quando eu vou montar um treino para um aluno, o que eu preciso avaliar primeiro para ele? Quando eu vou montar a planilha dele de corrida, eu preciso entender o sono, eu preciso entender se trabalha em pé ou não, porque isso influencia na carga, no volume de treino, como que é a recuperação dele, quantos dias disponível ele tem para treinar. Então, isso junto com um fortalecimento adequado, seja fazendo fortalecimento em casa ou numa academia, você potencializa o seu resultado. Agora, professor, eu estou dentro do Correndo Sem Dor, estou fazendo fortalecimento, mas aí o treino de corrida está todo bagunçado, está desalinhado com a sua individualidade. Aí você corrige uma coisa e estoura na outra. Então é um equilíbrio que você precisa ter entre o fortalecimento e o treino de corrida, porque isso vai acelerar o processo da sua evolução, isso vai te economizar dores de cabeça. Então, de repente, você está fazendo fortalecimento, mas as suas cargas de treino, de planilha, de corrida, estão sobrecarregando o seu corpo em cima do fortalecimento. E aí você
tentam fortalecer, criar uma estrutura com fortalecimento e dar choque de maneira errada com o treino de corrida. Por isso a importância também de você olhar para essa variável. Qual é o volume que você está fazendo? Quantas repetições? Até hoje eu recebi lá no meu Instagram, a pergunta era assim, professor, qual é o intervalo, olha a pergunta, qual é o intervalo de descanso para um tiro de 1 quilômetro? Qual é a época que você... A pergunta que eu fiz para ele. Tá, para mim saber isso, qual é a época que você está fazendo? Qual a época da periodização de treino? Porque quando eu penso num planejamento de corrida, eu preciso tirar o aluno do ponto A e levar ele ao ponto B. Ah, são 8 semanas de preparação? Então, em 8 semanas, a gente vai sair do ponto A e vai chegar ao ponto B. É um trajeto que ele vai percorrer dentro de princípios e valências do treinamento. Qual a época do treinamento? Quantas repetições? Para qual distância você está fazendo? Qual é o objetivo desse treino? Então, por exemplo, eu tenho tiros de 1.000, de 1 quilômetro, que trabalha potência. Eu tenho tiros de 1 quilômetro que trabalha resistência. Eu tenho tiros de 1 quilômetro que trabalha velocidade específica da prova. Então, são situações diferentes. Eu tenho treinos que podem ter 30 segundos de intervalo, como eu tenho repetições que podem ter 2 minutos e 30 de intervalo. Então, são várias variáveis que entregam resultado. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, essa aqui, um exemplo, a minha galeria de recordes. O treino do Cris aqui é diferente do treino da Priscila. É diferente, por quê? São organismos diferentes, são realidades diferentes. Então, por exemplo, a Pri, eu lembro que quando ela chegou, ela não tinha muito tempo para treinar. Mãe, dona de casa, correria, e aí precisava fazer um ajuste dentro desse processo. O Cris, maratonista, ele já tinha uma carga de trabalho diária que ele ficava muito em pé. Já pega, por exemplo, o Jorge Félix aqui, aos 62 anos. Ele já tinha uma vida mais tranquila, é um outro tipo de treino. Pega o Pablo, o Stefano aqui. O Stefano chegou cheio de lesões, mas não era a culpa dele. O problema é que ele treinava muito de forma errada. Então, tudo isso eu preciso fazer uma avaliação, uma anamnese do perfil da pessoa para fazer o ajuste. E cada situação é uma situação. Cada pessoa é uma realidade para que eu investigue isso e aplique a dose certa de treino na planilha de corrida dele. E isso é fundamental para ter resultado ou não ter, ou ficar treinando num platô de estagnação e não sair do chão, não sair do 0 a 0, que era que eu falei lá no início da aula, a minha situação quando eu era um corredor amador. Por quê? Eu achava que treinar mais era a solução para ter resultado. Até teve um aluno que mandou, uma pessoa que mandou uma mensagem bem assim, também lá no meu Instagram. Entrei para o teu programa de treino e achei a planilha muito fraca. E aí a pergunta é, tá, você quer uma planilha forte ou uma planilha que dê resultado? Você quer um treino forte, pesado, ou um treino que dê resultado? Então, é para isso que o conhecimento liberta. O conhecimento leva ao próximo degrau e traz resultado. E quando eu falo os exercícios, o que não é um fortalecimento? Pedalar não é fortalecimento, subir escada não é fortalecimento. Tem um vídeo meu que eu estou subindo a escada e eu falo isso, subir escada não é fortalecimento específico para corrida. E a gente aí tem profissionais de educação física, treinadores, que vão lá teimar que subir escada é fortalecimento. Subir escada é uma atividade física, mas não é um fortalecimento específico para a corrida. Subir escada não diminui canelite, não equilibra panturrilha para não ter lesão, não melhora a sua performance na corrida, senão um atleta profissional estava lá subindo escada, chegava numa academia, pegava a escadinha ali e ficava 3 horas subindo escada. Não faz sentido. E as pessoas teimam por isso.
e vão lá e atiram pedra por isso. Então, tem que ter cuidado com o que você segue, com o que a direção que você aplica. Então, o que é um fortalecimento? Uma musculação, como tem os estudos que comprovam que melhora a performance. Exercícios de mini band. Existem estudos que comprovam que exercício de mini band, exercício em casa, que vocês têm dentro do Correndo Sem Dor, melhora e potencializa tanto quanto academia, tanto quanto você ir lá carregar peso. São situações que você encaixa o que você se sente legal. Então, um funcional que também inclui no mini band, um crossfit, quando tem um controle disso, pode ser considerado aí um fortalecimento, um pilates, que tem uma força resistida, quando alinhado ao objetivo, também pode ser um fortalecimento. Então, o fortalecimento ele vai dar uma estrutura mais forte ao seu corpo, evitando as dores e lesões. Então, o que é a dor? É uma sobrecarga em um músculo que não suportou aquela intensidade, aquela carga de treino e trouxe a lesão, enfim, do aluno. Então, esses são os princípios básicos. Até o caso aqui, falando em planilha forte, eu sempre vou bater na tecla e vocês vão escutar, se vocês me acompanham, vocês vão escutar milhares de vezes. Você não precisa treinar mais, você precisa treinar certo. Que era o caso aqui do nosso aluno, do Neto. E assim, fico bem feliz assim, com o convite, né? E também com toda a assessoria, né, do seu time, né, de toda a metodologia. Vou colocar o microfone. E, assim, vocês só vêm de verdade, entendeu? Quando a gente vem de verdade, fica fácil, né? Obter resultados. E assim, uma coisa que me tocou muito nessa fala é que é uma missão sua, né? Ou seja, um propósito seu, transformar a vida de pessoas. E assim, foi no meu caso. Eu tenho 60 dias já de acompanhamento de sua assessoria, né? Seu time é perfeito, assim, a atenção é maravilhosa, né? Eu me comunico diariamente, cara, essa assessoria é muito massa, né? E assim, em 60 dias, eu tinha dificuldade de correr 5 quilômetros, né? Só pra você ter uma ideia. Meu pace também, meu ritmo, assim, muito, muito alto. Quanto que você tinha e quanto que tá agora? Eu tenho anotado aqui, eu quero ver. Assim, eu fazia 10 quilômetros em 1h02, né? Antes, né, da sua assessoria. E assim, na primeira prova, eu fiz uma prova um pouco difícil, né? Que foi uma cidade vizinha, muita ladeira, mas eu já consegui um resultado bem significativo, que foi em torno dos 56 minutos. E agora, recente, né? No final de semana passado, eu consegui baixar o tempo, assim, surreal. Eu fiquei muito feliz, eu mandei para Daniel, marquei Daniel, né? Fiz na casa de 51 minutos e 10. Aí, assim, eu fiquei radiante. Então, Thiago, assim, eu só tenho a agradecer, né? Assim, a sua assessoria, né? Meus resultados estão, assim, Então é sobre isso, é sobre treinar certo, é sobre treinar na medida certa, é sobre você não ficar atirando para todo lado, perdendo tempo. Eu falo, eu já estou nos 40, chegando ali, eu não tenho mais tempo a perder. E acredito que você também não tem mais tempo a perder. Não tem tempo para errar agora. Ou você segue um caminho certo, ou você fica atirando para todo lado e passa mais um ano, passa mais um mês, e aí aquele platô de sempre ter uma corrida sofrida, sempre ter uma corrida desafiadora. Então, isso a gente pode trazer centenas de casos aqui para você, mostrando que é possível você fazer da maneira certa. E aí a gente entra na parte de braço também. Professor, qual a melhor estratégia quando eu falo de braço? Quando eu falo em braço, o braço ele precisa estar relaxado. Não importa se você cruza um pouquinho, o que não pode acontecer é você ser um Robocop. Isso daí é só nos filmes, quando os atores saem correndo, é aqui, ó, né? Então o teu braço ele tem que estar relaxado, não tem problema ele cruzar. O que não pode acontecer também, o braço ele, aqui ó, é o cotovelo que vai lá para trás. Então você chutando seu cotovelo, você impulsiona. Um erro que a galera comete é isso aqui, ó. Fica com o braço parado e mexe só o antebraço. Então isso não é uma alavanca. A outra coisa é estar com os braços presos. Então, eu estou mexendo. E no final, quando percebe, não está mexendo o braço, está mexendo o tronco. Então o braço ele é uma alavanca que ele precisa acontecer de forma natural e que vai trazer essa eficiência durante a sua corrida e te trazer mais evolução. Aqui alguns dos resultados, até eu trouxe o caso do Miller, porque o Miller é lutador, né? Então ele tinha essa dificuldade de
por causa da luta, de movimentar o braço. E a gente foi trabalhando toda essa estratégia para que ele conseguisse desbloquear essa etapa e hoje ele está voando baixo, né? O Gerson, 61 anos, gente. Comecei praticamente do zero, a minha primeira corrida. Eu vibrei muito, né? Quando eu fiz um tempo de 27,50. Hoje esse tempo aí já foi pulverizado. Estou na casa dos 5 em 20, 19, depende muito do terreno também. E às vezes o terreno é subida e descida, é um pace. Pista reta é outra. Nos 10 quilômetros, comecei com 1h08. Hoje já estou na casa dos 49 minutos, 48, 50 também, na mesma situação, dependendo da situação do terreno. E um detalhe, eu tenho 61 anos de idade, hein? Nossa, galera! Que chinelada agora, hein? Então, esses são os pontos principais. O que você precisa? Ter direção, ter método de treino e você conseguir evoluir. Hoje o método que eu uso nos alunos de treino da planilha de corrida é o método Training Science, a ciência do treinamento. Esse método revolucionou a forma de pessoas comuns treinarem e correrem, mudou a minha vida, tem mudado milhares de corredores e hoje somente eu aplico no Brasil. Agora eu estou com a formação de profissionais de treinadores, a gente está com a segunda turma, onde eles estão aprendendo essa metodologia. Hoje no Brasil só eu uso e aplico ela em mais de 30 países dentro da ciência do treinamento, fazendo um diagnóstico do perfil de cada pessoa, aplicando. Como eu falo, o treinar é como, eu brinco que é como, não tem aqui, como apertar um parafuso. Se você apertar demais, ele estoura. Se apertar de menos, não funciona. Então tem o torque certo. Todo treinamento tem o torque certo. Então quando a gente fala aqui hoje, que a gente falou sobre tipo de pisada, tem um jeito certo para o seu corpo. E o que funciona para o seu corpo, seu tipo de pisada, não vai ser o mesmo tipo de pisada meu. São adaptações diferentes, são situações diferentes. O peso influencia, a altura influencia, a velocidade que você está correndo influencia, o que você desenvolveu ao longo da jornada influencia. Quando a gente entra na amplitude de passada, da mesma maneira, você tem a sua amplitude de passada do seu estilo, na sua biomecânica. O que você vai fazer é pegar o que você tem e potencializar isso com exercício, com o treino de corrida, com o aplique certo do treino, com melhora de velocidade, melhora de fibra rápida, melhora de amplitude da sua corrida. Então tudo isso te traz mais eficiência durante a corrida. Quando a gente fala em inclinação do corpo, da mesma maneira, você tem o teu e o corpo vai se adaptar a cada velocidade que você desbloqueia, a cada nível da sua corrida. Quando a gente fala no braço, tem uma maneira de você fazer o braço no seu perfil, então vai ter pessoas que têm uma corrida com o braço um pouquinho mais aberto, vai ter pessoas que cruzam um pouquinho mais. Então é essa eficiência mecânica que vai te trazer uma maior economia e que você vai conseguir potencializar. Agora, quando você tenta mudar o que você tem de melhor, achando que está errado, você acaba gastando mais energia, sobrecarregando o seu corpo e não tendo evolução. Ou simplesmente, eu tenho uma coisa, mas não tenho a outra. Tenho fortalecimento, mas não tenho a corrida. Inclusive, para quem tem interesse em ter a planilha de corrida, eu vou mostrar aqui um pouquinho como funciona para quem realmente quer. Professor, eu tenho fortalecimentos, mas eu não sei se eu estou correndo certo, eu não sei se eu tenho a planilha tá certo. Então, como que funciona o meu acompanhamento premium? Para quem que é? Para corredor iniciante, para amador, para quem busca saúde, para quem quer sair da lesão, para quem busca evolução, para quem realmente quer subir no pódio, para quem quer desbloquear novos níveis, para quem acha o desafio. Professor, eu acho que eu cheguei no limite. Eu aceito o seu desafio. Eu quero te provar que você não chegou no limite. Talvez a forma, o método que você está aplicando no seu corpo que te limitou o teu próximo nível. Então é para quem realmente quer desbloquear um novo nível de corrida. O que você recebe dentro do acompanhamento? Então você recebe dentro de um aplicativo, o aplicativo tem conexões com o relógio, enfim, depois vou mostrar um pouquinho mais, mas você tem uma planilha personalizada, ou seja, você entra para o programa,
eu vou fazer uma anamnese, um diagnóstico do seu perfil. Como que está o seu sono, horário do treino, trabalho, é em pé, é sentado, nível de estresse, como que está a sua rotina, a recuperação. Então, tudo isso influencia, alimentação, horário. Por quê? O homem tem uma, a mulher tem outra, rotina, enfim. E aí, eu fazendo esse diagnóstico, eu vou aplicar a ciência do treinamento. E mesmo assim, o treino ele não é engessado. Porque durante a semana, todos os dias, eu com meu time de profissionais, eu, nutri, treinador, fisioterapeuta, a gente está junto, acompanhando, avaliando os treinos. Você treina, compartilha com a gente no WhatsApp, tem uma avaliação, ajustes, reajusta a planilha conforme a resposta do seu corpo. Então, o programa ele é 12 meses de programa, onde a gente vai estar acompanhando, fortalecimento. Então, o fortalecimento ele pode se mover dentro do programa conforme a época de treino que você está, conforme a necessidade que a gente achar naquele momento ou identificar, a gente fazer uma avaliação da sua corrida. Tem um aplicativo exclusivo que com conexão com o relógio, tem comunidade de desconto, de cupons, tem encontros exclusivos, tem aulas exclusivas e o clube de desconto. E como que funciona? Hoje, para você buscar uma assessoria aí, se você der um Google aí, você vai encontrar uma assessoria aí na casa de 305, uma boa. Estou falando uma assessoria top que vai te entregar resultado, que vai te garantir um resultado. Entre 350 a R$550. Se eu ir lá abrir o meu site agora, www.tmruns. Vamos ver se ele vai abrir aqui. É para abrir, né, gente? Tá lento? Ou é a minha internet que bugou? Deixa eu tentar abrir a outra aqui. Se a gente ir lá, aqui, ó. Então, o plano, ele vai estar R$499 por mês, ou seja, R$4.999 à vista ou 12 vezes de R$499 por mês. E esse é um preço justo, com treinador, planilha, alimentação, nutricionista, fisioterapeuta, um time junto com você. Então, para você ter esse acompanhamento de perto. Agora, para quem está aqui dentro do programa, como que vai funcionar? Para quem já está dentro do Correndo Sem Dor. De R$499 por mês, eu quero dar de bônus avaliação biomecânica. Hoje, uma avaliação biomecânica, se você for procurar aí no mercado, você vai pagar em média entre R$900 a R$1.500. Uma avaliação da sua biomecânica. Para os 10 primeiros, eu quero dar 2 meses a mais, ou seja, são 14 meses para quem precisar de planilha, você não vai ganhar 12, vai pagar 12 e leva 14. E você tem o nutricionista também junto contigo para a gente fazer todo o alinhamento alimentar. Só que você não vai pagar os R$4.999, você pode garantir hoje por 12 vezes de R$99,70 para você ter o acesso ao treinador, planilha personalizada todos os dias, ajuste diário, suporte diário, avaliação, encontros comigo, com meu time. Então, a gente vai estar junto com você. Você vai ter um time junto, alinhando o seu treino, ajustando, motivando e te guiando pelo melhor caminho. Mas tem um negócio. Como treinador, a gente vai estar aqui realmente para pegar na mão no momento difícil e vai estar para cobrar também quando for necessário. Isso é necessário para que a gente entregue resultado. Então, os 5 primeiros ganham avaliação biomecânica, os 10 primeiros ganham 2 meses a mais, você ganha nutricionista, você tem um Netflix da corrida. Como que funciona o Netflix da corrida? Aqui, ó, você vai ter acesso ao Netflix da corrida. Então, tudo que você imaginar sobre corrida, você tem aqui dentro da corrida. Desde beber água, professor. Como que bebe água? Tem aqui tudo que você imaginar. Esse é o único Netflix da corrida hoje no Brasil. Então você tem acesso às aulas ali de bônus, de presente ali dentro do acompanhamento. Você leva junto contigo. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Então, você pode garantir
acompanhamento personalizado, correndo sem dor. Então você já tem fortalecimento. Então você vai ter um outro fortalecimento. Eu vou fazer uma avaliação da sua corrida, do seu estilo de corrida, vou montar o fortalecimento. Você vai ter acesso aonde? No aplicativo. Então, aqui dentro do aplicativo, ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês. Então você vai ter o acesso ao fortalecimento para poder... Minha internet hoje tá ruim. Para poder acessar o seu fortalecimento, os vídeos, tô na academia. Então, você tem o treino e também tem o aplicativo para poder acessar. Então, aqui, por exemplo, a gente está no aplicativo, no simulador, né? Não estou no celular, mas aqui você consegue acessar o treino, você consegue visualizar. Então vai ter o aquecimento, o ritmo que você precisa fazer, você tem a velocidade, o tipo de treino, aí tem o treino mais longo, o treino mais curto, tudo em cima da sua individualidade. Cada conquista você ganha os troféus aqui embaixo, tem as conexões, a planilha alimentar vai estar aqui, os vídeos com exercício de fortalecimento vai estar aqui também. Então você tem o programa completo ali com o fortalecimento para você. E também tem uma garantia extrema. Como que funciona essa garantia extrema, Thiago? Você entra para o programa. Hoje qualquer programa que você compra tem 7 dias de garantia. Dentro do acompanhamento premium, se fizer sentido para você, você tem uma garantia extrema. Você segue o programa. Se lá no final do programa você não teve resultado, ou seja, você seguiu o passo a passo e sua vida não mudou, seu resultado não mudou, eu devolvo todo o seu investimento, ou seja, eu devolvo o 997 que você pagou, ou as 12 de 99,70 e ainda te pago o dobro em cima disso. Por quê? Uma coisa que eu aprendi lá no sítio com meu pai, as coisas têm que ser claras e justas. E se eu não te entreguei resultado, eu não mereço a recompensa do pagamento pelo meu trabalho, pelo meu time que vai estar junto contigo. Então, se você tem risco zero, se você não tem resultado, você ainda sai ganhando no final do programa. Então, você tem uma garantia extrema. Pode pagar no cartão, pode pagar no Pix, pode fazer no boleto e você pode fazer parte do programa. Meu time vai liberar no grupo, vai liberar aqui na descrição. Tem o link aí para a galera, para quem tem interesse. Não vão ser muitas vagas também, porque é um acompanhamento prêmio e aí o nosso time também limita a quantidade de pessoas para que a gente possa realmente entregar o resultado. Por quê, Thiago? Todos os dias eu recebo na minha rede social centenas de pessoas querendo entrar para o programa. A gente passa por um processo seletivo, vai abrindo vagas conforme a necessidade para que eu possa entregar esse resultado, para que a gente possa acompanhar de perto e estar junto ali na pegada, avaliando o treino, fazendo os ajustes conforme a resposta do corpo. Então, você pode adquirir aqui, você vai ganhar, se for contar só os bônus, gente, é mais barato que você comprar comer uma pizza aí, um lanche que a gente faz. Então é irrisório. Esse valor que eu estou fazendo é só para vocês que estão aqui no Correndo Sem Dor, para quem já faz parte do programa. Então se você pega só o Netflix da corrida, é muita coisa que você tem ali. Você tem a avaliação biomecânica, você tem o Correndo Sem Dor, você já tem. Você vai ter mais um fortalecimento ainda dentro da tua realidade. Então você vai ter esse acesso. Olha só o Correflix aqui. Eu vou abrir ele novamente. Dicionário do corredor, que tem grupo, tem planilha, tem exemplos de exercícios. Meu, gente, é muita coisa aqui. Como correr na descida, como correr na subida, tipo de hidratação, nutrição, semana de prova, o que fazer no dia da prova, semana da prova, movimento de... Gente, pisada, passada, tiro intervalado, qual é o ritmo de prova, para quem nunca correu, para quem já corre, é um arsenal. Ah, não, eu quero que a minha esposa use. Você pode compartilhar com ela. Então, por exemplo, eu quero a minha esposa, minha filha quer treinar meu filho. Tem musculação aqui, tem suplementação aqui dentro do Netflix, tem aqui
acesso completo. Emagrecimento. Quer emagrecimento? Tem aqui dentro do Correflix. Tem muito. Aqui estão os maiores profissionais aqui dentro também da área fitness e de saúde. Você encontra dentro do Correflix. Isso vai de bônus. Você não paga por isso. Então, além de você ter treinador, nutricionista, fisioterapeuta, o time junto com você, você recebe todos os bônus exclusivos. Boa, turma? Então, eu falo, depois de tudo isso que eu te falei, tem três caminhos a seguir. Primeiro, você ignorar tudo que você aprendeu hoje na aula e seguir do jeito que você quer, tá tudo bem. A vida é de escolhas. A segunda escolha é você pegar o que eu ensinei aqui e tentar sozinho, tá tudo bem também. E a terceira, eu falo, uma das escolhas mais inteligentes é você ter a planilha de corrida dentro da ciência do treinamento, que é um método que revolucionou a forma de pessoas comuns e que vai mudar o seu jogo. Não importa o seu nível, não importa a sua lesão, não importa a sua realidade. De repente, professor, posso fazer na esteira? Pode fazer na esteira. Professor, posso começar daqui 2 meses? Garantir a oportunidade de começar daqui 2 meses? Só para não perder o desconto? Pode sim, você pode garantir. A hora que você der ok, a gente começa o treinamento, porque ele é um treinamento individualizado. De repente você precisou parar no meio do caminho. Trava o plano, quando você voltar a gente ativa novamente para você não perder. Fui viajar 1 mês, professor. A gente trava ali esse mês, quando você volta a gente ativa novamente. Porque a missão aqui realmente é entregar resultado, é virar essa chave, é o que eu faço todos os dias. Então você pode garantir essa oportunidade e virar essa chave. Então espero ter contribuído com mais essa super dica. Garanta sua vaga, não espere para amanhã e a gente se vê com muito mais dicas e conteúdos como essa. Quanto tempo vai ficar liberado, equipe? Esses bônus vai ficar por 24 horas. Então, a aula terminou hoje, 24 horas. Provavelmente a gente fecha as inscrições ou limitou as vagas, a gente vai fechar as inscrições. Vai ser liberada 15 vagas? 15 vagas. Então, são 15 vagas, você pode fazer parte. Fechou 15 vagas, professor, perdi. Perdeu. Então, é para aqueles realmente que estão decididos, porque eu tenho um nome a zelar e não tenho tempo para perder. Não é para você seguir dieta de atleta e nem rotina de atleta profissional, não. Um treino dentro da tua disponibilidade de tempo, respeitando a sua individualidade e a sua rotina. E ele vai se mover a qualquer momento conforme a sua rotina. Então, acredito que você não tem tempo para errar, não tem tempo para perder e eu também não tenho tempo para errar nem para perder e tenho um nome no mercado hoje como um dos maiores treinadores do Brasil. Então, aproveita a oportunidade. Se fizer sentido para você, te vejo dentro do programa. Fala galerinha, boa tarde. Meu nome é Alex Souza, sou da cidade de Itápolis. Vim falar um pouquinho da assessoria TM Runners. Nesses últimos 6 meses estou de treinamento com eles. Evolui muito, quebrei alguns recordes meus. 5.000 de 21 para 18,50. Os 10.000 de 46, 45 para 40. Então, só quero agradecer a toda a equipe, o Thiago, o professor Júnior, o professor Daniel, que está comigo aí no dia a dia. Quero só agradecer, que 2022 promete. Tamo junto, leões, anda com leões, pra cima. Ano passado eu tava fazendo uns treinos muito forçados, muito pesado. E cheguei a me lesionar. Aí, em novembro, eu queria parar, queria desistir da corrida, porque eu fiquei com medo de ter lesionado o quadril. Quando foi em janeiro, eu voltei a correr e vi que eu tava bem. Falei assim, vou caçar, vou entrar em contato com o Thiago pra me ver como que funciona. Aí entrei, ainda fiquei com medo, receosa. Aí entrei lá, esperei mais uns 2 meses, entrei lá pra março. Foi em março que eu entrei. Aí eu falei, vou esperar mais, não tô perdendo tempo. Aí fui, comecei a treinar. Vou esperar, não sei se vai dar certo. Aí eu comecei a ver os vídeos do pessoal falando, comentando que saiu do peso. E eu tinha um desejo muito grande de pegar pódio, mas não sabia como fazer, o que fazer, nem nada. Aí entrei né? Aí quando eu desisti de pódio, foi o primeiro pódio que eu ganhei. Falei assim, misericórdia. Fiquei em 3º lugar no geral.
Eu saí do pace de... Eu comecei fazendo 5 km com 30 minutos praticamente, que era 29,59. 30 minutos. E hoje eu consigo fazer 5 km com 25 minutos. Olha. E eu acho que já baixei mais porque já tem um tempinho que eu não faço prova. Uhum. Os treinos, tudo, sabe, A4, 3,50, você fala, cara, aquela satisfação, a hora que você termina, você fala, meu, olha, pra mim, que, pô, eu vou ter 45 anos, assim, cara, eu jamais pensei em fazer abaixo de 4, nem A4, 4,20, 4,30, jamais pensei isso, sabe? O que eu quero dizer, dá resultados. Apresenta aí pra galera da onde você quanto tempo você corre, se quiser falar a sua idade, fala, se não quiser, fica à vontade. Fala aí, Thiago, boa noite, galera. Sou o Gerson, tenho 44 anos, entrei agora para a família aí, TM Runners, muito feliz, muito satisfeito. Tive o prazer de conhecer o Thiago aí através das redes sociais, num momento até difícil que eu estava passando, né, pandemia. Eu trabalho por conta, sou um microempreendedor e numa fase difícil, até mesmo onde eu até mudar um pouco o assunto, sabe? Tava nem mais vontade de viver, eu tinha aí, através de uma busca aí nas redes sociais, acabei encontrando o Thiago, que através de uma palavra de fé aí, acabou chamando a minha atenção e comecei a seguir e tô aí até hoje, vou fazer um mês assim que eu consegui entrar para a família aí e já tô colhendo frutos, sabe? Voltei assim, aquela alegria de viver, aquela alegria de poder retomar os treinos. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Adriana, sou da cidade de Ascurra. Hoje corri meus 10 quilômetros, fiz meu RP, consegui quarto geral. Estou muito feliz com o resultado. É uma conquista muito especial para mim. Então eu estou muito feliz e bora lá atrás das outras conquistas que vem por ali. Leões andam com leões, né? Leões andam com leões. Quanto que tu tinha antes e quanto que deu hoje, mesmo no percurso quente? 47,30 e hoje eu baixei para 46,26. Olha aí, gente, parabéns, muito sucesso, bora lá. Muito feliz demais, né, Daniel? Estou feliz com o resultado. Como sempre, na prova, a gente tem que operar, a gente mexer algumas coisas, mas eu fiquei muito feliz. Eu estava muito perto de alcançar um RT que eu não sei, nunca imaginava. É que eu cheguei no final de semana, 18, cara, estava fazendo isso. Hoje eu faço 18, fazia 12 a 5,40. Hoje eu estou fazendo 18 a 5,10. Olha aí. A evolução que a gente tem que estou tendo e muito. Assim, a gente treinando sozinho é um pouco difícil, né? Porque a gente chega a um certo ponto que você não evolui mais, entendeu? Você para naquilo só. Tá, como que tá os teus tempos aí? Como é que tá rodando? Como é que tá a sua rotina de prova? Já fez alguma? Como é que tá? Já fiz um agora há pouco tempo, Imperatriz do Maranhão. Fiquei em terceiro lugar na minha faixa etária, entendeu? Foi 6K lá. O meu tempo foi de 3, passei a 3,57, 58, assim, mais ou menos. Porque eu passei um tempo parado, né? Fiz uma pequena cirurgia, né, de hérnia. Aí eu tô retornando agora, entendeu? Aí, durante esses 3 meses eu fiquei parado aí. Agora que eu tô começando a voltar. Já tá pegando pódio aí, voltando e voltou botando presença, né? É verdade, professor Thiago. Que bom, Júlio. Pessoal, é muito bom. A gente chega a um certo ponto que a gente trava mesmo, que não vai pra frente. E eu tô me sentindo muito bem com o treinador Thiago, o treinador Edson, que estão passando uns ótimos treinos, entendeu? E compensa, e realmente é muito bom. Eu digo e garanto, porque pouco tempo que eu já tô com eles, graças a Deus já tô me sentindo bem melhor, evoluindo. Quando eu comecei, até tinha começado a treinar nos 5 km, eu tava com um tempo de 27,10 e tava custando. Foi os 27,10 mais sofrido que eu já tinha feito na face da terra. Aí, foi domingo agora, tinha um treinamento de 6 km. 6 km no ritmo, eu fui até um pouquinho mais forte, até pedir desculpa ao treinador.
6 quilômetros, na hora que eu fui fazer eles, o corpo tava bom, né? Tava sentindo bem confortável, peguei e fui soltando. Aí deu na faixa, na hora que eu terminei o treino todo, deu na faixa de ritmo de 5,9. Aí, pra quando eu tinha voltado, abaixou 20 segundos o pace. 20 segundos Gostei por demais, quilômetro, né? 20 segundos por quilômetro. Por quilômetro. Em quanto tempo? Em quanto tempo? O Thiago foi menos de um mês, viu? Menos de um mês. Marcos, olha só, você está dizendo que baixou 20 segundos no ritmo. Cara, é muito top. É muito top. E o peso também baixou? Como é que tá? O peso também baixou, viu? Quando eu comecei, eu tava com 97. Aí hoje eu já tô com 92, quase beirando os 91 já. 5 quilos em menos de um mês. 5 quilos. Baixou 20 segundos por quilômetro. Aí mata o professor, né? Foi muito bom.